Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Última Parada, da Casey McKinston. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a Beth, que é uma cliente lá da livraria onde eu trabalho e que acompanha aqui o canal. Beth, muito obrigado por ter me emprestado esse livro, por ter me feito ter essa experiência de leitura. Agradeço muito mesmo, fazia muito tempo que eu não li um livro juvenil. Sei lá qual foi a última vez que eu li um livro juvenil. Então, enfim, agradeço muito porque foi interessante voltar a ler livro YA. E bom, muito obrigado, Beth. Fica aqui meu agradecimento. A Beth é uma querida demais, uma grande leitora. Enfim, muito obrigado, Beth. Vamos então conversar sobre A Última Parada. Bom, gente, este livro aqui é da mesma autora do Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um livro aí que se você tem rede social, ou que você trabalha em livraria, ou que você, enfim, acessa alguns sites de listas mais vendidos, você vai encontrar esse livro aí nas listas de mais vendidos, mais indicados, etc. Esse livro se tornou um fenômeno, o Vermelho, Branco, Sangue Azul dessa autora, por conta do TikTok. Ele entrou, assim, tipo, mais vendido geral do Brasil e tal. Enfim, foi um livro que tava bombando, ainda tá bombando, ele sai muito na livraria que eu trabalho, por exemplo. E, enfim, essa autora é muito famosa e, pelo visto, muito querida aqui no Brasil. E este é um novo livro dela. Eu não li o Vermelho, Branco, Sangue Azul. Fiquei curioso até para ler, só que depois da leitura desse daqui, talvez eu adie um pouco mais a leitura do Vermelho, Branco, Sangue Azul. Porque, assim, gente, foi interessante voltar a ler um livro YA? Foi muito interessante. Foi, assim, bacana fazer a experiência e tal, só que essa autora eu tive alguns probleminhas com a escrita dela. E vamos lá, antes de eu começar a falar sobre os probleminhas, deixa eu contar pra vocês sobre o que é que se trata aqui este livro. Aqui na Última Parada, a gente vai então acompanhar a história da August, que é uma adolescente não, é que na minha cabeça tá adolescente por causa de um negócio que eu vou falar na frente pra vocês. Mas enfim, a August tem 23 anos, ela se mudou pra Nova York pra fazer faculdade, enfim, como todo jovem, ela é muito ferrada de grana, enfim, ela não é rica, e ela tem que dividir casa, enfim, tem que arrumar um emprego, todas essas coisas que quem não tem condições pra se sustentar numa cidade grande tem que fazer para fazer faculdade, né, e ter que decidir entre trabalhar e fazer a faculdade, todo esse tipo de coisa, ok? E a August vai morar ali numa casa onde o pessoal diria, muito bacana, é um pessoal muito aberto, né? A gente vai ter ali diversos personagens LGBTQIA+, ali naquele cenário, não só na casa que a August mora, mas como na vizinhança, enfim, nos lugares que a August frequenta. E a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia dessa garota ali lidando nessa cidade grande. Ela tem uma relação ali com a mãe que é meio obcecada por um irmão dela que desapareceu na década de 70. E a vida toda dessa mulher e dessa filha, né, que no caso é a August, foi investigar o que foi que aconteceu com este irmão, né, tentar descobrir o que foi que aconteceu com esse cara. E, bom, a gente vai então acompanhar essa rotina da August, e o que vai acontecer é o seguinte, o ponto de partida desse livro é quando a August entra no metrô pra ir pra faculdade, ela tá toda ferrada, e aí ela encontra a Jane, que é essa moça aqui, que é uma moça sino-americana, que é negra também, e, enfim, uma personagem muito interessante, eu diria, eu gostei muito da Jane, eu achei ela muito bacana. Bom, enfim, e ela encontra com a Jane no metrô, e elas meio que têm um crush ali, né? As duas têm um crush. Enfim, elas meio que ficam apaixonadinhas uma pela outra. Só que, assim, é aquele coisa, né? Tipo, você se apaixona por alguém no metrô, você nunca sabe se vai encontrar com a pessoa se você não conseguir falar com ela, por exemplo. Enfim. Só que o que acontece é o seguinte. A August, ela pega o mesmo metrô todo dia, no mesmo horário, por causa do trabalho, etc e tal. E ela vai acabar se deparando com a Jane diversas vezes, no mesmo horário, no mesmo metrô. E elas vão começar a ter uma relação. Só que essa relação é uma relação meio esquisita porque a Jane nunca consegue sair do metrô. Ela nunca pode sair do metrô por algum motivo que a gente não sabe. E o mote do livro é essa paixão instantânea que acontece no metrô. E a amizade dessas duas garotas e uma descobrindo, enfim, um pouco da outra, né, da história da outra, e o livro é basicamente isso. Só que, na medida, como vocês podem ver, é um livro de 400 páginas, na medida que a coisa vai se desenrolando, a gente vai descobrindo algumas coisas meio esquisitas ali na relação dessas duas meninas, que eu não vou falar pra vocês porque eu acho que não tem graça, tá? Eu acho que se vocês tiverem curiosidade de ler esse livro, é melhor vocês irem ler sem saber nada, porque talvez vocês indo lerem sabendo de alguma coisa, talvez seja um pouco até mais maçante a leitura. Mas enfim. O mote do livro é basicamente esse. E bom, o que foi que eu achei, gente? Olha, como eu falei pra vocês, fazia muito tempo que eu não lia livro juvenil. Então, voltar
né, pra esse universo de livro YA, depois de tantos anos sem ler, né, ou então ficando meio que de fora do que tava rolando aí, foi estranho, porque os YAs na minha época eram muito diferentes. Eu não tô dizendo que eram melhores, tá? Aliás, no quesito de representatividade, esse livro aqui é 1000 vezes melhor do que qualquer YA que eu li quando eu era adolescente, né? Enfim, questão de abordar certas questões, certos temas, eu acho que a autora ela é boa nisso. Só que ao mesmo tempo em que ela é boa, né, nessa questão da representatividade, na questão da construção mesmo dos personagens secundários, que foi uma coisa que me marcou muito na leitura desse livro, é de que os personagens secundários aqui são muito bem colocados ali na trama, né? Eles não servem só de figuração, eles servem pra engrenagem da história rodar, que é muito raro em livro aí, pelo menos nos que eu lia, era muito raro ter algum personagem coadjuvante que conseguisse ali, tivesse alguma importância na trama, diga-se de passagem. Eu acho que a Casey McKinston faz isso muito bem com os personagens secundários, são muito carismáticos. Só que, o que acontece, meu primeiro ponto de embate com este livro é de que, como eu falei pra vocês, a protagonista dele tem 23 anos e os personagens também têm lá essa idade. E o que acontece é o seguinte, gente. A gente vai ter aqui uma situação meio que parecida com as das séries da Disney, que é, por exemplo, quando adolescentes, né, nas séries da Disney são retratados e agem como crianças, assim, fazem coisas muito que você para, assim, se você tem 11 anos e você olha aquilo, você acha até ok. Agora, se você tem 16 anos e olha pra aqueles personagens das séries da Disney, você fala assim, cara, que mico, que vergonha alheia. Ninguém de 16 anos faria isso se não fosse uma pessoa muito, sei lá, idiota, muito boba, enfim. E aqui neste livro acontece isso. Porque aqui a gente vai ter personagens de 20 e tantos anos agindo como adolescentes. E eu fiquei assim, gente, com uma vergonha alheia gigantesca. Sério, vários momentos do livro eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível que ela tá retratando pessoas de 20 anos dessa maneira, assim. De uma maneira tão infantilizada, sabe? Eu acho que, assim, ela queria escrever um livro aí, só que ela queria, por algum motivo de trama, botar esses personagens um pouco mais velhos, só que não funciona, porque este livro aqui não é escrito pra alguém que está ali na fase dos 20 e poucos anos. É escrito pra alguém que tá com 14, 13 anos. E é muito estranho você ver alguém de 20 anos, quando você tem 20 anos, no caso eu tenho 22, que é mais ou menos a idade da protagonista, agindo, sei lá, como uma criança. Isso é muito bizarro, gente. Desculpa. É muito bizarro. É muito bizarro. Eu acho muito bizarro. Porque, assim, se você quer escrever uma história adolescente, escreve com personagens adolescentes pra ficar menos esquisito. Não bota os personagens mais velhos. Enfim, se esse é o público que você quer atingir, né? Eu não sei qual era o público que ela queria atingir, mas quando eu fui ver no Goodreads, é uma coisa, esse livro é considerado um livro YA. Então, assim, eu acho que o primeiro problema do livro já começa por aí. E, entre outras coisas que não me agradaram nessa história, uma das que mais me marcou também é de que é uma leitura, assim, apesar de ser aquela leitura fluida que você vai lendo, é muito maçante, é muito maçante. Tipo assim, eu acho que o livro começa bem, é um livro que começa interessante, só que chega uma hora que você fica assim, meu Deus, é umas descrições, é uns diálogos que você fala assim, pra que isso, sabe? Tipo, eu tinha me esquecido que livro YA, e eu fui olhar em retrospecto as minhas leituras da época, né, que eu era adolescente, tinha muito disso, de tipo, coisas desnecessárias no livro só pra encher página, sabe? Tipo, cara, tem alguns diálogos e algumas cenas aqui desse livro que eu falo assim, minha filha, vamos cortar, ó, vamos editar esse negócio, sabe? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Enfim, mas pra não ser injusto com o livro, como eu falei pra vocês, eu achei os personagens carismáticos, eu achei os personagens, assim, fofos. A história de amor que vai acontecer aí também é fofa. Os relacionamentos que vão se desenrolando também são fofos. Só que é isso, é um livro que, sei lá, eu não vou nem dizer que parece um fanfic, porque tem muita fanfic muito boa. E no caso desse livro, assim, ele não é bom. Ele é uma fanfic barriguda, né, que a gente fala, que, tipo, tem muita coisa desnecessária ali, e, enfim, é um livro que tem muita coisa que, tipo, você fala e pensa assim, cara, pra quê? Pra que isso? Não precisava, né? E, assim, gente, eu acho que
a autora tenta conquistar um público e provavelmente vai conquistar, né? Porque eu vi que muita gente adorou esse livro. Enfim, ela conseguiu. Mas, assim, eu assim, não funcionou muito comigo. Eu achei fofo, ok, tipo, achei fofo, mas eu não achei, tipo assim, uma coisa boa, sabe? Tipo, não achei bom. Não achei bom porque, cara, putz, sabe? E nem é pela questão da idade, gente, assim, tipo, porque tenho 23 anos e não vou gostar de um livro juvenil. Não, o problema é que, tipo, além de todas as questões que eu falei, né, além de o livro ser maçante, etc e tal, as coisas são meio sem pé nem cabeça aqui. O desfecho é sem pé nem cabeça. Aí você para e você termina de ler esse livro e você pensa assim, tipo, querida, sabe? O que tá acontecendo aqui? E, enfim, gente, eu não sei. Eu não sei. Eu gostei dessa leitura, como eu falei pra vocês no início, por causa da experiência. Foi uma experiência interessante voltar a ler o YA. Só que talvez se esse for o tipo de YA que tá bombando aí, talvez não seja mais muito a minha praia, não. Eu diria. Porque eu fico com vontade de ler livro YA, gente. Eu fico, só que aí eu tenho tanta coisa pra ler que eu não consigo pegar. Então, assim, só quando a pessoa me empresta, me dá na minha mãe e fala assim, lê e tal, que eu leio. Que foi o caso desse, que foi uma experiência bacana, pelo lado da experiência. E eu acho que também pra rever, assim, algumas coisas que eu tinha. Mas eu juro pra vocês, gente, eu fiz de coração abertíssimo, que eu falei assim, o Rodrigo de 14 anos vai voltar. Vai voltar. Talvez o Rodrigo de 14 anos curtisse esse livro, achasse assim, caramba, que maneiro, olha só quantos personagens diversos. Só que eu hoje. Não funciona, gente, desculpa. Não funciona mesmo. Peço perdão, assim, porque. É chato, né? A gente ler um livro e não gostar. Enfim, mas faz parte também. Bom, vamos por sua conta e risco para a última parada. Esse livro saiu pela tag. Deve sair pela seguinte aí, próximo ano. A gente já tá no final de 2021. E perdoem a minha voz de fumante. Perdoem a minha voz de fumante. Mas é porque eu tô meio gripado também, então parece que a minha voz é da Regina Roca, né? Mas enfim. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque senão minha voz vai ficar muito esquisita. Eu vou ficar... Enfim, esqueçam. Leiam a última parada por sua conta e risco, tá? Eu, enfim, não gostei muito. Gostei só em pouquíssimos aspectos. Mas é isso, faz parte do jogo também, tá? E Beth, assim, muito obrigado, porque foi uma experiência muito importante pra mim ter. Principalmente agora que fazia muito tempo que eu não lia livro YA, então relembrar isso foi bom, assim, tá? Assim, talvez caso você queira sentir como é a vibe dos YAs hoje, e não que antigamente fossem melhor, tá? A gente não tô falando isso, e eu não estou falando que o YA é ruim. Talvez valha a pena dar uma olhada nesse livro aqui pra ver se você quer ir no hype, né, dos livros que estão bombando. Enfim. É isso, eu vou ficando por aqui, tá, gente? Espero não ter ofendido ninguém, tá? Eu sei que muita gente ama esse livro, enfim. E é isso, gente. Faz parte não gostar. Faz parte não gostar. E faz parte, tipo, entender que alguns livros são pra outro público. Que no caso é a última parada, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.